uma reunião com as mulheres, mas algumas mulheres não puderam estar na parte da manhã, outras precisaram sair. Mas após o culto, acabou o culto, vem logo aqui para frente. A Joelma, ela gostaria de dar uma palavra a cada uma de vocês. Então, terminou a palavra, você já pode sentar aqui na primeira fileira do banco. Todas as mulheres que não participaram da reunião no início. Isaías capítulo de número 1, queridos. Há uma palavra do Senhor para mim e para você nesse momento. Amém? Diz assim: a visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e de Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e dá ouvido à terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles se revoltaram. Eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, o jumento, o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, falando sobre Israel, povo carregado de iniquidade, raça de maligno, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel e voltaram para trás. Porque a vez de ainda ser ferido, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões, chagas inflamadas, e umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo, a vossa lavoura os estranhos devoraram em vossa presença. A terra se acha devastada, como numa subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como a palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma, e semelhante até aqui. Primeiro sermão do profeta Isaías. Isaías agora ali reluta muito com o Senhor para poder trazer esse sermão ao povo de Israel. O povo de Israel estava numa situação completamente errada aos olhos do Senhor. Deus ele resgata Israel. Ele coloca reis sobre Israel. Mas agora tanto o reino do norte como o reino do sul, Judá e Jerusalém, ou seja, Judá e Israel, estava completamente errado diante dos olhos do Senhor. E tudo que essa nação estava fazendo era completamente abominável aos olhos do Senhor. Ao ponto de agora Isaías trazer o seu primeiro sermão. E no seu primeiro sermão, ele começa a proferir palavras contra a cidade a qual Deus tanto amava. E aí ele começa a dizer: olha, todos vocês estão enganados. O primeiro capítulo de Isaías, ele é dividido em alguns blocos, aonde o Senhor ele vai falando com o seu povo. Do versículo 1, a qual nós lemos, até o versículo 4, o Senhor ele começa a apresentar, a ajudar o seu pecado.
Judá estava errado e fazia um monte de coisas erradas diante do Senhor. O Senhor agora ele levanta Isaías como profeta, e no seu primeiro sermão, o profeta começa a esfregar, literalmente na cara de Judá, todas as suas atitudes pecaminosas, porque a palavra do Senhor, você conhece assim como eu, diz que nada diante dos olhos do Senhor fica encoberto. E aí ele começa a falar: olha, Isaías, pode falar porque Judá está em pecado. Queridos, veja só, qual é o intuito do Senhor trazer uma revelação sobre a vida de alguém, sabendo que vai expor a vida dessa pessoa? Porque Deus, ele não tem prazer em constranger ninguém. Mas para isso acontecer, ele já vem sinalizando a Judá: Judá, você está errada, vocês estão errados, vocês estão virando as costas, vocês aprenderam. Tanto que o texto ele chega a um ponto a dizer que a condição de Judá não era pecado, era iniquidade. Por que iniquidade? Porque conhecia a lei, sabia o que era certo, sabia o que não podia fazer, mas estava fazendo, virando as costas para o Senhor. Deus vem mostrando, Deus vem sinalizando, mas Judá resolveu brincar com o Senhor, achou que podia fazer, já aprendeu a apresentar sacrifício, já aprendeu a falar línguas estranhas, já aprendeu a trazer revelação, já aprendeu a interpretar sonhos, e brincava dizendo que assim diz o Senhor. E aí Deus agora ele se levanta do seu trono e usa um homem chamado Isaías e fala: pode ir, é o teu primeiro sermão, ou seja, você agora é o pastor de Judá. E como pastor, o primeiro sermão que você vai dizer é: pode falar que está todo mundo em pecado. Simples assim. E agora é revelado publicamente o pecado. Deus não queria fazer isso, porque Deus amava e ama Judá. Só que ele veio sinalizando e pecando, sinalizando e pecava, sinalizava e pecava, expressava o amor, perdoava e pecava. Chegou uma hora que Deus falou: não dá mais, não dá mais, vocês estão brincando comigo, e eu vou mostrar quem é Deus. E aí ele começa a expor. No versículo de número 5 ao versículo de número 9, a qual nós lemos, o Senhor, Isaías agora, quando ele se levanta, ele começa a falar para Judá o juízo de Deus. Os primeiros 4 versículos, ele fala sobre o pecado, ele começa a revelar tudo que estava de errado. Do versículo 5 ao versículo 9, Isaías agora ele começa a mostrar o juízo de Deus, ao ponto de dizer assim: Judá, a sua rebeldia, ou seja, a rebeldia de Judá estava atraindo a presença de Deus. Você consegue imaginar o quão sério é isso? A rebeldia estava atraindo a presença de Deus. Só que quando a presença de Deus ela se manifesta naquele momento sobre Judá, não era para derramar a glória dele, mas para derramar o juízo dele sobre todos os que estavam brincando. E aí ele começa a dizer, quando nós lemos, que a terra agora estava assolada. Por quê? Porque um povo que já havia sido derrotado pelo povo de Deus, os assírios, estava novamente trazendo dor sobre Judá. Deus já havia dado vitórias sobre o assírio por intermédio de por intermédio de Acabe, Davi e tantos outros tiveram vitória sobre os assírios.
E agora ele começa a dizer exatamente o seguinte: aquilo que você venceu um dia vai te causar dor hoje. Você consegue entender isso? Aquilo que você venceu um dia te causa dor hoje. Venceu os assírios e agora sentia dor pelos assírios. Os assírios entravam na cidade e estavam saqueando, roubando a cidade. E o povo fazia o quê? Clamava a Deus? Como? Se tinham virado as costas para Deus. Versículo 10, ele vai continuar nos falando assim: ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do vosso Deus, vós povo de Gomorra. E é isso que é interessante, porque quando o Senhor ele fala na sua palavra, no final do versículo de número 9, ele fala que o povo estava, coloca 9, aqui, já nos teríamos tornado como Sodoma, e semelhante a... Veja que o pecado do povo já estava dando náuseas, de maneira que o Senhor começa a comparar o povo dele com um povo idólatra e corrupto. O povo de Sodoma e Gomorra, cuja maldade atraiu um dia a presença de Deus, para que o juízo de Deus se manifestasse sobre Sodoma e Gomorra, que todos nós conhecemos, uma cidade que foi destruída. O que diz agora? Que esse povo, Judá, estava igualzinho Sodoma e Gomorra, cujas suas atitudes e os seus comportamentos também estão atraindo a presença de Deus. Olha só, que coisa feia. Continuando, versículo de número 11. Ouvi a palavra, de que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto de holocausto, de carneiro e da gordura de animais cevados. Não me agrado do sangue do novilho, nem de cordeiro, nem de bode. Quando vides para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes no meu átrio? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. E também as festas de lua nova, os sábados, as convocações das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada aos ajuntamentos solenes. As vossas festas de luas novas, as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. E o versículo 15 nos diz: pelo que quando estendei as mãos, escondo de vós os olhos, sim, quando multiplicai as vossas orações, não ouço, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Deus agora ele fala para Isaías uma coisa. Veja que o texto ele começa a trazer algumas celebrações que é feita até hoje em Israel. Festas de lua nova, guardar o sábado. O Senhor vem trazendo alguns cerimoniais, algumas festas de grande importância para o povo. Mas aí o texto fala que assim, olha, para mim agora são como iniquidade. Eu não consigo suportar mais. Sabe o que Deus estava dizendo para o seu povo?
Deus estava dizendo para Isaías dizer exatamente o seguinte: eu não suporto mais, por causa das suas iniquidades, as adorações que vocês fazem a mim. Uma das coisas que nós fizemos quando todos estavam aqui foi adorar o Senhor. E aí Deus fala o seguinte: por mim pode calar a boca, porque por causa da iniquidade de vocês, eu não suporto ouvir as suas adorações. Você consegue dimensionar isso? Tamanha tristeza que já estava no coração de Deus, quando Ele fala e nós lemos: olha, eu sofro. Tudo que Deus gostava, as festas de lua nova, Deus gostava quando trazia o incenso e subia como cheiro suave ao Senhor. O Senhor gostava quando imolava um cordeiro para Ele. Deus gostava quando se fazia as festas de lua nova, quando o povo guardava o sábado, quando se fazia as convocações. Aí o versículo de número 13, no final, diz assim: não posso suportar iniquidade associada aos ajuntamentos solenes. Tudo isso que aconteceu, essas orações, essas adorações, essas festas, essas celebrações, Deus vira as costas e fala: olha, eu não suporto mais. Por causa da iniquidade de vocês, eu não suporto mais isso. Você consegue entender tamanha tristeza agora de Deus, ao ponto de falar que nem a adoração Ele quer mais ouvir? Ao ponto dele falar: olha, nem orem. O versículo 16 e o versículo de número 17, ele vai nos dizer assim: levantai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão e pleiteai as causas das viúvas. Deus agora ele vira e convoca, ele traz essa palavra e coloca na boca de Isaías e fala: Isaías diz o seguinte: exorta o povo agora ao arrependimento. Exorta o povo agora, reúne todo mundo e exorta agora ao arrependimento, porque se não se arrependerem, os versículos anteriores que nós lemos, o juízo virá. Vou dar uma oportunidade, pode convocar. Deus chama o povo e ele começa a falar: olha, pode tirar a maldade de dentro de vocês. Vocês achavam que estavam fazendo coisas para me agradar, mas eu não estou me agradando de nada disso. Você consegue? Quando eu olho para essa palavra, eu fico imaginando eu, Alexandre, tentando fazer um monte de coisas para agradar a Deus. E Deus fala: Alexandre, para. Não me agrado de nada do que você está fazendo. Muito pelo contrário. O que você faz eu vejo como iniquidade. Para. Para porque você está fazendo para aparecer, Alexandre. Para porque você está fazendo para se exibir, Alexandre. Para porque eu não vou visitar, eu não vou dar atenção. Você consegue entender a tristeza de Deus nesse momento? O versículo 18, versículo 20, vai dizer assim: vinde, pois, arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão branco como a neve, ainda que seja vermelho como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes,
serei devorados à espada, porque a boca do Senhor a disse. Não era Isaías falando, mas era Deus usando a boca de Isaías, dizendo: Isaías, dou só mais uma vez, só mais uma oportunidade. A terra está sendo saqueada pelos assírios. Eles estão perdendo, estão mendigando, estão literalmente comendo o pão que o diabo amassou. Mas há uma chance agora. Precisam se arrepender. Se assim fizerem, comereis do melhor desta terra. Ou seja, a promessa não era para quando o Cordeiro de Deus viesse na sua segunda vinda. Não é isso. Deus estava dizendo: Isaías, diz para o meu povo que essa promessa é para hoje, essa promessa é para agora. Vai comer do melhor desta terra, aonde pisa a planta dos vossos pés. Mas se não se arrepender, Isaías, não tenha medo. Pode dizer, Isaías, assim diz o Senhor. Aí ele fala: se fordes rebeldes, sereis devorado à espada. E quem é que estava lá com a espada? Eram os assírios. Deus dá a oportunidade ao arrependimento. A misericórdia, irmão, você consegue entender o que é misericórdia? Na quarta-feira nós falamos isso. Misericórdia é a capacidade que a pessoa tem de ir além do que o próximo merece. Judá merecia alguma coisa? Não. Era justo o que estava passando? Era. Mas a misericórdia do Senhor, meu Deus, ela fala: vai voltar a comer o melhor. Não é comer da terra, mas é comer o melhor. Fala, Isaías, para o meu povo, que se eles comiam, vão comer melhor agora. Gente, olha o que é a misericórdia. Estavam comendo em pecado, e Deus fala: se arrepende, porque vai comer melhor agora. Deus não quer que você e sua família sobreviva. Deus quer que você e a sua família reinem em vida. Tem muita gente que está com a família sobrevivendo, passando lutas, chegando ao ponto de botar o joelho no chão e falar: Senhor, eu estou como se estivesse comendo o pão que o diabo amassou. Então faz o que o apóstolo Paulo ele fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo, veja onde errou, se arrependa-te e volte novamente ao caminho de Deus. Porque o Senhor ele fala: é possível sim a sua família sair de uma condição miserável e voltar a comer do melhor desta terra. Mas se não se arrepender, vai ser devorado por espada. É o que diz a palavra. Vai continuar o texto, versículo 21. Como se fez prostituta, cidade fiel. Ela estava cheia de justiça. Olha o que Deus está falando para Isaías, mandando falar para Judá. Deus chama Judá de quê? Deus chama Judá de quê? Prostituta. Alguém que estava se vendendo para poder ser beneficiado em alguma coisa. Alguém que estava tendo relacionamento errado. Deus fala: como se fez? Não era, mas passou a ficar como uma prostituta. Não era ladrão, mas passou a viver como ladrão. Foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, mas agora vive uma desgraçada como pecador. Não era. E aí ele diz: como se fez prostituta? A cidade fiel, que estava cheia de justiça, nela habitava a retidão. Mas agora, versículo 22,
A tua prata se tornou como escória, o teu licor misturou com água. Os teus príncipes são rebeldes. O que ele está falando? Os seus líderes são tudo rebeldes. Isaías pode falar. Tem gente na posição de liderança, mas é rebelde. Pode falar, não fica com medo não, Isaías. Se vão lhe repreender, se vão vir contra você, não importa quantos anos essas pessoas têm na liderança, mas pode falar, são tudo rebeldes, Isaías. E aí ele fala, os príncipes são rebeldes. E os companheiros dos príncipes são o quê? Ladrões. Sabe por quê? Porque estava roubando a alegria do coração de quem permanecia fiel. Deus chama ladrão. Estava fazendo mal ao próximo. Deus chama de ladrão. Ladrão de alegria, ladrão de esperança, ladrão de prazer de viver. E aí ele continua dizendo: cada um deles ama o suborno, corre atrás de recompensa, não defende o direito do órfão, não se achega perante a causa das viúvas. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, o poderoso de Israel: tomarei satisfação aos meus adversários e vingar-me-ei dos meus inimigos. Voltarei contra ti a minha mão, purificar-te-ei como a potassa das tuas escórias, e tirarei de ti todo metal impuro. Restituir-te-ei os teus juízes, ou seja, aqueles que estavam andando com ladrão, que tinha amigo ladrão. Vou tirar todo mundo, Isaías. Vou restituir pessoas de juízo, que são tementes. Vou restituir como eram antigamente os teus conselheiros, ou seja, já foram pessoas honestas. Os teus conselheiros, como no princípio, depois te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Continua. Sião será redimida pelo direito, e os que se arrependerem pela justiça. Mas os transgressores, os pecadores, serão juntamente destruídos, e os que deixarem o Senhor perecerão, porque vos envergonhareis como os carvalhos que cobiçaste, e sereis confundido por causa do jardim que... Pode marcar esse versículo aí para vocês. Versículo 30. Porque serei como carvalho, cuja folha murcha, cuja floresta não tem água. E o nosso último versículo: o forte se tornará estopa, as suas obras em faísca. Ambos arderão, ambos juntamente, e não haverá quem. Deus deu oportunidade. E você e eu sabemos que a palavra do Senhor nos declara: terrível coisa é cair na mão, porque está dizendo o seguinte: olha, o forte será como estopa, as suas obras como faísca. Ambos, todos juntos, todos que decidiram pecar, que estavam em comum acordo, o príncipe e o ladrão, não haverá quem, vão arder, e não há quem salve. A oportunidade foi. Volta no versículo 26.
Coloca aquele banner para mim, por favor. Vamos começar a pregar. Aonde Deus gosta de... Pergunta para o teu irmão aí. Consegue fazer essa pergunta para o teu irmão? Dá um sorriso para ele. Me ajuda aí enquanto eu bebo uma água agora. Aonde Deus gosta de estar. Porque tudo isso que eu falei foi só introdução. O versículo que eu vou usar para pregar é o versículo de número 26. Abre lá para mim, por favor. Restituir-te-ei os teus juízes. Não, 26 não. Isso, 29. Obrigado, garoto. Porque vos envergonhareis porque vos envergonhareis dos carvalhos que cobiçaste, e sereis confundido por causa do jardim que... E qual foi a pergunta que você fez para o teu irmão? Aonde? Mas agora o Senhor, ele fala para Isaías o seguinte: Isaías, fala para o meu povo o seguinte: por que vos envergonhareis? Ou seja, vão sentir vergonha dos carvalhos que... É interessante uma coisa, porque no passado, o carvalho é uma árvore que não serve para muita coisa. Mas uma coisa eu acho muito tremendo: o carvalho é uma árvore muito dura e não tem serventia para muita coisa. Mas eu aprendi uma coisa: por ser duro e resistente, o que serve o carvalho? O carvalho serve para construir remo. O carvalho serve para construir o quê? Mas o barco do passado não tinha motor. O barco do passado não tinha motor. Ele precisava de... E o que guiava o barco era o quê? Era o leme, que também era feito pelo carvalho. Então veja só que interessante. Vamos lembrar de um camarada que gosta de fazer esporte radical. Ele joga assim ali a sua canoa numa cachoeira, numa queda d'água, e ali começa a balançar de um lado para o outro, e ele usa um remo que ele é obrigado a ser... Hoje, graças à tecnologia, o camarada vai usar um material muito leve, que é fibra de carbono, e muito resistente. E aí veja que quando ele está naquela canoa, quando se aproxima de uma pedra, ele empurra a canoa para um lado, ele empurra para o outro. Quando ele pensa que vai para uma queda d'água, ele bota para fazer como se fosse um leme e conduz para o lado. Ou seja, o camarada que pratica esse esporte, ele leva a sua canoa com o remo para onde ele quer. Para onde ele quer. Então significa que o carvalho que aqueles homens cobiçavam, eles queriam porque poderiam fazer o que quisesse. E aí Deus fala assim, ó, porque quem conduz o meu povo sou eu. E o povo estava querendo se conduzir, se levar. E aí Deus fala, olha, pode ir, mas não vou com você. A gente está falando de Judá, de um povo em quem Deus tinha prazer de estar. Deus tinha prazer de ajudar, de falar, olha, vai conquistar, você vai derrotar fulano, tu vai ser vitorioso, pode ir. Deus tinha prazer de falar isso. Deus tinha prazer. Mas agora nós lemos do versículo 1 ao versículo 31, aonde está o prazer de Deus agora? Não tinha prazer nenhum. Gênesis capítulo de número 2, versículo de número 8. O texto vai dizer, e plantou o Senhor no meio do jardim,
E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o quê? O homem. Mas não era qualquer homem, é o homem que ele havia feito. Ele faz o jardim e põe um homem. Mas no final do dia, quem aparece no jardim? Quem aparece? Deus gostava de estar aonde? No jardim. Todo dia ele estava ali com o homem. Deus faz o jardim e agora faz o homem. E Deus gostava de estar ali. Não precisava de despertador. Não precisava de um convite do WhatsApp. Deus falava: anjo, pode parar. Eu fico imaginando, eu gosto de viajar. Eu fico imaginando com meus botões, os anjos cantando no céu, Hosana, Hosana, Hosana. E aí Deus fala assim: pode fazer assim, ó, como esse fundo musical. Pode, querubim. Pega lá, pode, como fundo musical. O senhor não vai prestar atenção na letra da melodia? Não. Deixa como fundo musical. Agora eu vou lá no jardim. Vou ver aquele que eu fiz. Eu tenho prazer de estar lá. O texto narra que na viração do dia, Deus lá estava. Não faltava um dia. Não atrasava um minuto. Deus estava lá. O homem podia piscar o olho. E ele olhava para o meio do arbusto. Lá saía Deus. Deus tinha prazer de estar. João capítulo de número 19. Versículo de número 40 e 42. 40 vai dizer assim: tomaram, pois, o corpo de Jesus e envolveram em um lençol com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação do sepulcro, no lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Versículo 42. Ali, pois, por causa da preparação do judeu, por estar perto o túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Aonde Deus gosta de estar? Veja aqui mais uma vez agora, ele está onde? No jardim. E por gostar de estar no jardim, quando ele ressuscita, ele gosta de aparecer. E não se aparecer, mas quando ele aparece pela primeira vez, ele aparece aonde? No jardim. E aqueles que eram apaixonados, tementes e adoravam a ele, foram também no jardim, e lá encontraram quem gostava de estar no jardim. Veja que a palavra do Senhor vai falar sobre isso. Agora veja o que o Senhor ele nos fala a respeito de Isaías, capítulo de número 58, versículo de número 11. Quem tem voz bonita, lê para mim, por favor. Então tá bom, eu tenho voz bonita. Já que vocês têm voz feia, eu vou ler então. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até os lugares. Então peraí, vocês vão ficar quietos. Essa promessa é para mim, porque vocês não quiseram ler, porque vocês não têm voz bonita. Quem tem sou eu. Então está dizendo que eu vou colocar na primeira pessoa do singular, para mim. Ele vai fartar a minha alma até os lugares áridos, vai frutificar os meus ossos, será como um jardim regado, como um manancial de água, cujas águas jamais faltará. No Novo Testamento fala que uma das formas do Espírito Santo é a água, e vai falar que nesse jardim o que nunca vai faltar é água. Mas só que ele diz que agora eu
sou como um jardim. Você está entendendo? Aonde Deus gosta de estar? Aonde Deus gosta de estar? E você é um? Então Deus gosta de estar onde? Em você. Você está entendendo? Mas Judá não entendeu isso. Vou ler para você o versículo 29 de Isaías 1. O final do versículo 29 de Isaías 1 diz exatamente assim: tudo isso, Isaías, tudo isso que você profetizou contra Judá, só aconteceu, sabe por quê? Por causa do jardim que escolheste. Por causa do jardim que Judá escolheu. Tinha um jardim secreto que Deus tinha prazer de estar no meu coração e no seu coração. Mas por causa da rebeldia, por causa da iniquidade, Deus fala: Isaías, eu não tenho prazer de estar nesse jardim. Sabe por quê? Porque lá em Gênesis capítulo 2, versículo 8, eu fiz o jardim e eu coloquei o homem lá, porque eu tinha prazer. O homem não escolheu, eu fiz e eu dei. E aí eu me manifestei todos os dias na vida do homem. Agora o homem decidiu escolher. Porque ele escolheu, eu não tenho prazer mais de estar. Você está entendendo como as suas escolhas, ela tem um peso fora do comum? Tiago, a gente tem um hábito de dizer que tudo que acontece na nossa vida é culpa do... Será que tudo que acontece na minha vida e tudo que eu experimento é culpa do diabo? Tiago capítulo de número 1, versículo de número 15, versículo de número 16. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, ele gera morte. O 16. Não vos enganeis. Espera aí. 14. Eu antecipei um versículo. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o... Então, o versículo 16. Perdão, 15. Então a cobiça, depois de haver concebido, ela dá a luz ao pecado. O texto é claro. O diabo, ele pode até apresentar o banquete, mas ele só apresentou aquilo que nós gostamos. Se eu não fugir da aparência do mal, o que deseja o meu coração é o que vai tornar realidade. Judá desejou o carvalho que escolheste, o jardim que escolheste. Deus fala: eu não tenho prazer nele. Se você quer ficar aí, fica. Eu não fico. Por que as coisas têm sido tão difíceis para mim e para você? Aonde ou o que você tem escolhido? Será que o que você tem escolhido, Deus tem tido o prazer de estar lá? Talvez a sua vida não é como um jardim regado hoje, como lemos em Isaías 58:11, por causa das suas escolhas. As suas escolhas, ela pode proporcionar vida, mas também pode lhe proporcionar morte. Um jardim, eu finalizo aqui, ele precisa ser limpo, porque
Porque um jardim, uma vez que ele não esteja limpo, ele não frutifica e nem tampouco floresce. Ele precisa ser limpo. Então, se Isaías 58 diz que eu serei como um jardim, a pergunta é: você tem buscado se limpar na palavra de Deus todos os dias? Para que Deus possa ter prazer de estar em você? Um jardim, ele precisa também ser agradável. Porque quem tem jardim, ou já teve jardim um dia, e esse jardim deixou de ser agradável, a primeira coisa que dá no desejo no coração é: eu vou desfazer esse jardim e vou concretar logo tudo. Mas se for um jardim agradável, ele perdura. Não importa o tempo, mas ele permanece. Ninguém gosta de ficar em lugar desagradável. Você gosta de ficar em lugar desagradável? Então por que Deus é obrigado então ficar no teu jardim, que talvez possa estar desagradável? Ninguém gosta. Por isso eu preciso me policiar, porque se o meu jardim não for agradável para Deus, Ele não vai entrar nele. Mas uma outra coisa, jardim precisa ter cuidado. E me desculpem a palavra, quem é preguiçoso não gosta de cuidar. E para cuidar tem que deixar de ser preguiçoso. Literalmente, como o Senhor fala lá em Josué 1, esforça-te e tem de bom ânimo. Porque se não for cuidado o jardim, você não teria coragem de entrar. Por que Deus teria coragem de entrar? Teria que entrar. O último lugar, o texto vai falar que Deus ele tinha prazer de estar todos os dias na viração do dia, porque era um lugar aonde ele gostava de estar. Prova que o jardim do Éden era um lugar que Deus gostava de estar, que quem é que sai do jardim? Oi? O homem, não é Deus. Deus permanece, porque o jardim, ele era limpo, ele era agradável, ele era cuidado, e ele era um lugar que dava vontade de se estar. Mas o homem não quis limpar o jardim da sua vida. O homem não quis deixar o jardim da sua vida agradável. O homem não teve cuidado e cedeu ao que a serpente falou para ele. E o homem deixou o jardim da vida dele completamente ruim. E aí Deus fala: olha, Adão, eu não tenho vontade de estar. Pode ir embora. Pode ir embora. Aonde Deus gosta de estar. Você precisa responder isso para Deus hoje. Será que Deus consegue ficar à vontade na tua vida hoje? Ou será que alguma coisa precisa ser ajustada na sua vida? Se precisa, corra rápido. Porque o versículo que nós lemos de Isaías diz que, olha, ambos arderão e não haverá quem apague, não haverá quem salve. Final do versículo 31, assim diz o Senhor. O Senhor precisa hoje ter prazer de estar na tua vida, porque a palavra dele diz que você será como um jardim. Mas se tua vida hoje não parece um lugar agradável para o Espírito Santo habitar, a culpa não é do Espírito Santo. A culpa não é. O texto, o sermão de Isaías é duro, ao ponto de falar: olha, são como prostituta. Seus príncipes têm amigo ladrão. E se não se arrepender, ambos vão arder. O Senhor, Ele nos fala isso. Aonde Deus gosta de estar.
Você precisa responder isso para o Senhor hoje. Senhor, eu preciso que o Senhor goste de estar na minha vida. Que minha vida seja um jardim para o Senhor. Que o Senhor tenha prazer. Que o Senhor possa encontrar a minha vida como um jardim limpo. Que o Senhor possa encontrar todos os dias, na viração do dia, a minha vida agradável. Porque o texto de Gênesis diz que todos os dias, na viração do dia, não era de vez em quando que o jardim tinha que ser limpo. Tinha que ser limpo todos os dias. Sabe por quê? Porque todos os dias cai folha seca. Você não quis, mas ela caiu. Você tem por obrigação tirar ela de lá. Não vem com esse discurso de dizer, mas não fui eu que coloquei a folha ali. Mas o jardim é teu ou é do vizinho? Se é teu, tira você. E não culpe, porque a árvore é do vizinho e jogou folha seca no teu jardim. Porque se ele não for limpo, se teu jardim não for cuidado, se teu jardim não for agradável, não vai ser um lugar onde Deus vai gostar de estar. Amém? Se coloquem de pé. Eu preciso que você guarde essa palavra e que você dê essa resposta para o Senhor. Esse é o lugar aonde Deus gosta de estar. Você precisa olhar hoje para a sua vida. O que está de errado na sua vida? O que precisa ser ajustado na tua vida? O Senhor, Ele não vai quebrar nenhum princípio do reino de Deus para poder ajudar a mim que estou agindo de modo errado. Deus não vai. Deus amava Judá e fala, Isaías, pode falar para Judá, eu amo, mas não quebra o meu princípio, porque Judá se faz como prostituta. Era fiel e agora deixou de ser fiel. Agora tem companheiros, tem amigos ladrões. Eu não vou quebrar o meu princípio. Pode falar. Imagina então agora, primeiro sermão do profeta, ele tem que trazer essa palavra. A misericórdia do Senhor é tão grande, porque ainda vivendo como Sodoma e Gomorra, Deus concedeu a oportunidade ao arrependimento. Não importa o que você fez ontem, não importa o que você fez hoje à tarde, mas Deus hoje te dá mais uma oportunidade para que você possa se arrepender e limpar a sua vida, para que sua vida seja um jardim secreto, seja um jardim agradável ao Senhor. E Deus, Ele fala isso, porque Ele fala, olha, não é o que você faz que vai me agradar não, não é por causa de lua, de festa de lua nova, não é porque guarda o sábado, não é por causa da adoração, sabe por quê? Tudo isso para mim agora é como iniquidade. Tudo isso. Como está a sua vida hoje? Você precisa sair daqui dando uma resposta para Deus, não é para mim. Aonde Deus gosta de estar, Ele gosta de estar num lugar agradável. Tua vida tem sido isso hoje? Porque se não é, você precisa começar a rever tudo. Olha para dentro de você. Não é o teu marido que vai dizer se sua vida é limpa. Não é tua esposa que vai dizer que tua vida está sendo bem cuidada. Não é o teu vizinho. E nem tampouco eu que vou dizer isso. Mas só quem vai poder dizer isso é você mesmo. Amém? Feche seus olhos e vamos orar nesse momento. Eu quero te dar um momento para você estar orando nesse momento. Eu gostaria que você ficasse à vontade. Se você quer ajoelhar, você ajoelha. Se você quiser sentar novamente, você senta. Se você quiser permanecer em pé, você permaneça. Mas eu quero te dar o seu momento com o Senhor nessa hora. Faça a sua oração. Você é um jardim.
E como você está hoje? Como está? Como você está hoje? Olha para dentro de você. Se você percebe que alguma coisa está errada, então se arrependa. Peça perdão ao Senhor. O que está errado? Tem folha seca no seu jardim? Então dê autorização. O Senhor Jesus, Ele é o jardineiro. Autoriza Ele a entrar e tirar. Fala: Senhor, eu quero tirar tudo que está de errado na minha vida. Se eu tenho sido, Senhor Deus, se eu tenho tido relacionamentos errados, relacionamentos que me afastam de Deus, amizades que me levam a corromper, amigos que aceitam suborno, que são levianos, Senhor, eu quero me arrepender agora. As más conversações que tenho aborrecido, Senhor, eu quero tirar agora. Eu me arrependo de todas as más conversações, palavras promíscuas, palavras profanas, que sem querer saiu da minha boca, palavrões, Senhor Deus, com palavras conotações pejorativas, para denigrir a vida de alguém, Senhor. Eu me arrependo agora, porque essa semente, essa erva daninha, não pode haver na minha vida, porque se isso acontecer, é como uma folha seca no jardim, e o Senhor não vai ter prazer de visitar a minha vida, Senhor. Eu não quero. As amizades, talvez as amizades erradas, a quais você se relaciona, que estão te levando a pecar, é preciso dar um basta e dizer: Senhor, eu não quero mais, eu renuncio agora o meu relacionamento com fulano, eu renuncio agora o meu ciclo de amizade agora, eu quebro agora no reino do Espírito, eu me desligo agora daquela pessoa que fica o tempo todo contaminando os meus ouvidos com palavras diabólicas e corrompendo a alegria do Senhor no meu coração. Eu renuncio agora, Senhor Deus, essas amizades que têm me tirado da Tua presença, porque todas as vezes que ela vem a mim e libera uma palavra no meu ouvido, o meu coração, ele fica completamente entristecido. Eu abro mão por amor ao Senhor. Senhor, quantas das vezes eu tenho vivido uma vida como uma prostituta, buscado um relacionamento que não é com o Senhor, relacionamentos que aborrecem ao Senhor, botando coisas e pessoas em primeiro lugar na Tua frente, Senhor. Eu tenho feito coisas para o Senhor só porque eu vou ser exaltado, honrado, Senhor Deus, e só quem trabalha para ganhar é prostituta, e eu tenho vivido assim, Senhor Deus, para receber glória. Eu abro mão agora, Senhor Deus, de todos os tapinhas nas costas, de todos os elogios, porque se é obrigação, eu faço para o Senhor, Deus. Eu renuncio, Senhor Deus, agora. Todas as folhas secas que vêm caindo no meu jardim, que tem entristecido ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, pelo poder do Teu santo e majestoso nome, eu profetizo sobre a vida de cada um dos Teus filhos que aqui estão. A partir de hoje, todos serão jardim regado pelo Senhor, como águas, Senhor Deus. A água do Espírito Santo vai fluir todos os dias. O Espírito Santo vai fluir todos os dias na vida dos Teus filhos. Eu profetizo, Senhor Deus, a unção desta palavra. Teus filhos serão limpos pela Tua palavra. Os seus filhos serão como um jardim agradável. Os seus filhos serão um jardim cuidado. E os seus filhos serão como um lugar completamente agradável, aonde o Senhor tem vontade de estar. Em nome de Jesus,
Teus filhos, Senhor Deus, não receberão, em nome de Jesus, a exposição do pecado, para que venha causar vergonha. Os teus filhos, Senhor Deus, não receberão o juízo de Deus sobre suas vidas, porque irão se posicionar à luz da tua palavra. Os seus filhos não terão uma adoração rejeitada, porque serão como um jardim secreto, guardado pelo Senhor. As promessas do Senhor vão se cumprir todos os dias. Em nome de Jesus, a partir de hoje, os teus filhos, eles passam a ouvir a tua voz, e porque ouvem e obedecem a tua voz, em nome de Jesus, a partir de hoje, eles passam a comer do melhor desta terra. Haverá prosperidade e suficiência sobre a vida de cada um dos teus filhos. Todo demônio que tentou trazer um pecado na vida dos teus filhos, para que eles fossem proibidos, privados de comer o melhor da terra, é cancelado agora, no nome do Senhor Jesus Cristo. A paz de Cristo repousará sobre a vida de cada um. Sejam abençoados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia. Amém, queridos. Guardem essa palavra no teu coração e nunca se esqueçam dessa pergunta: aonde Deus gosta de estar? Quando você lembrar dessa pergunta, você vai saltar de alegria e vai dizer: aqui que Deus gosta de estar. Amém? Glória a Deus. Deixa eu convidar o ministério de louvor aqui. Vamos cantar um cântico de celebração, de muita festa, muita alegria, para terminarmos o culto nesta noite. Depois dessa palavra tem que haver muita alegria.